Aleluia, 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 aleluia. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Meus queridos irmãos, minhas diletas irmãs no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos no 16º domingo do tempo comum, ano litúrgico B 2024, Marcos 6, versículos 30 a 34. Ouçamos Jesus que nos fala. Segundo Marcos, naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, relembremos que no domingo passado, Jesus enviou os 12. Agora eles estão voltando a Jesus. O documento de Aparecida nos ensina a chamá-los de discípulos missionários e a chamar a cada um de nós de discípulos missionários. Estes são os primeiros discípulos missionários. O missionário é também apóstolo e o discípulo é o eterno aprendiz com Jesus. Por isso, após cada missão, precisa avaliar a missão e voltar a Jesus na oração, num encontro pessoal íntimo com Jesus. Pois bem, voltaram a Jesus após o trabalho. E Jesus convidou-os para ir à parte, sozinhos, para descansar. O missionário precisa descansar também. Precisa voltar aos pés do Mestre. E foram com Jesus para descansar. O povão que Jesus despediu assuntou e intuiu que Jesus ia para o outro lado, ia para aquele lugar de descanso. E foram a pé. A pé ficava mais perto do que por água. Chegaram primeiro. Quando Jesus lá chegou, Jesus viu uma grande multidão, cansada, abandonada como ovelha sem pastor. Na primeira leitura de hoje, o profeta fala do povo naquele tempo que estava abandonado. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Jeremias 23, é a primeira leitura. Pois bem, Deus, através do profeta, afirma que vai reunir o povo de todas as nações. Na segunda leitura, São Paulo fala que Jesus quebrou
o muro da divisão, do ódio, e fez de todos os povos um só povo, um só povo. Pois bem, Jesus, vendo o povo, teve compaixão. Com Jesus, os discípulos missionários, e nós hoje aprendemos também a ter compaixão das ovelhas cansadas e abandonadas, ovelhas sem pastor. E Jesus teve, repito, compaixão. Compaixão quer dizer comover-se interiormente, sentir com o coração. É uma empatia muito profunda que nos leva a sentir o que o outro está sentindo e a ajudá-lo. E isso que Jesus fez. Foram para descansar, mas Jesus os acolhe novamente e os ensina muitas coisas. Meus irmãos e irmãs, o Papa é pastor, sim, os bispos, os padres, mas todos nós, uma vez batizados, somos profetas, reis e sacerdotes, e precisamos também ser pastores. Claro que esta palavra se dirige, em primeiro lugar, aos políticos daquele tempo, aqueles que ganhavam para cuidar do povo, que recebiam os impostos para cuidar do povo, mas não cuidava. Faltava comida, faltava educação, faltava segurança, como hoje. Não sei, hoje deve estar pior do que aquele tempo ainda. Pois bem, os nossos políticos são pastores que precisam cuidar do nosso povo, mas também nós precisamos cuidar do povo. Precisamos sentir. Não há como não ter compaixão, não comover-se interiormente diante de tantas situações de pobreza, de insegurança, de fome, de desemprego, tanta coisa há no mundo que precisamos ser um ombro amigo para essas pessoas e também compartilhar com elas o nosso pão. Jesus ensina, pois, aos apóstolos e a nós hoje a não ficarmos indiferentes diante de tantos sofredores que encontramos pelo caminho onde passamos ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos abrir o coração e estender a mão àquele irmão, àquela irmã que está precisando de nós. La 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 la